Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra Boshin. A Guerra Boshin, ocorrida no Japão entre 1868 e 1869, foi um dos eventos mais significativos na transição do país de um sistema feudal para uma nação moderna e centralizada sob o governo imperial. Esse conflito, também conhecido como a Guerra do Ano do Dragão, marcou o declínio do shogunato Tokugawa e a restauração do poder imperial sob o imperador Meiji. Contexto histórico. Durante mais de 2 séculos, o Japão foi governado pelos shoguns da família Tokugawa, que mantinham o país sob um rígido sistema feudal conhecido como Bakufu. O shogunato Tokugawa era uma estrutura de poder onde o shogun, o chefe militar, controlava o Japão em nome do imperador, que, por sua vez, tinha um papel meramente simbólico. Esse período de isolamento, conhecido como Sakoku, manteve o Japão fechado ao comércio e à influência estrangeira, com exceção de limitadas interações comerciais com a China, a Coreia e os Países Baixos. No entanto, a chegada dos navios negros do Comodoro Matthew Perry, da Marinha dos Estados Unidos, em 1853, pressionou o Japão a abrir seus portos ao comércio internacional. Isso resultou no Tratado de Kanagawa em 1854, que abriu o Japão ao comércio com os Estados Unidos e outras potências ocidentais. A abertura do Japão aos estrangeiros criou grande insatisfação entre as facções samurais e nobres que acreditavam que o shogunato havia traído o país ao ceder às pressões ocidentais. A crescente tensão. Nos anos seguintes, as tensões entre o shogunato Tokugawa e os domínios regionais, particularmente os clãs de Satsuma e Chushu, começaram a crescer. Esses domínios se opunham ao shogunato e buscavam restaurar o poder imperial como uma forma de resistir à crescente influência estrangeira. Esses domínios eram liderados por figuras importantes como Saigo Takamori, de Satsuma, e Kido Takayoshi, de Chushu, que se tornariam líderes fundamentais na causa imperial. A aliança entre Satsuma e Chushu, conhecida como Satyo, foi fundamental para o movimento pró-imperial. Em 1867, o 15º shogun Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu, percebeu a crescente oposição e, em um movimento de tentativa de preservar a autoridade Tokugawa, decidiu abdicar em favor de uma restauração imperial. No entanto, ele esperava manter um papel influente no novo governo, o que não era aceito pelos domínios que apoiavam a plena restauração do poder imperial. O início da guerra. A guerra começou em janeiro de 1868, após a proclamação da restauração do poder imperial pelo imperador Meiji, que tinha apenas 15 anos na época. As forças pró-imperiais rapidamente tomaram o controle do Palácio Imperial de Kyoto, forçando Tokugawa Yoshinobu a recuar para Edo, atual Tóquio. Yoshinobu, em uma tentativa de evitar o confronto, declarou sua lealdade ao imperador e se retirou para o castelo de Osaka. No entanto, as forças imperiais, determinadas a acabar com o shogunato, avançaram sobre o castelo, resultando na Batalha de Toba Fushimi, que marcou a primeira grande vitória das forças imperiais. Após essa derrota, Yoshinobu fugiu para Edo, mas a situação continuou a se deteriorar para o shogunato. Em abril de 1868, as forças imperiais cercaram Edo, o que levou à rendição de Yoshinobu em maio. Apesar de algumas resistências em regiões como a província de Aizu, a guerra essencialmente terminou com a queda do shogunato. Em outubro de 1868, Edo foi renomeada para Tóquio, que se tornou a nova capital imperial. Consequências da guerra. A vitória imperial na Guerra Boshin foi um marco na história do Japão, pois selou a transição do país para a era Meiji. O governo Meiji iniciou uma série de reformas profundas, conhecidas como a Restauração Meiji, que modernizaram o Japão em termos de estrutura política, econômica e social. O sistema feudal foi abolido, e o Japão começou a se transformar em uma potência industrial e militar. A Restauração Meiji também trouxe grandes mudanças na estrutura social do Japão. A classe samurai, que tinha dominado o país por séculos, foi desmantelada, e muitos samurais tiveram que se adaptar à nova ordem social. A introdução de um exército conscrito em 1873, baseado no modelo ocidental, foi um dos símbolos mais visíveis dessa nova era. A modernização do Japão, iniciada com a Guerra Boshin,
colocou o país em um caminho que o transformaria em uma das potências mundiais no século XX. No entanto, a transição não foi fácil, e muitas das mudanças que começaram com a Guerra Boshin e a restauração Meiji causaram profundas rupturas na sociedade japonesa, que só foram resolvidas décadas depois. Legado. A Guerra Boshin é lembrada no Japão como o conflito que abriu o caminho para a modernização do país e para a ascensão do Japão como uma potência mundial. A restauração Meiji, que se seguiu à guerra, é celebrada como um período de renovação e progresso, mas também é vista com certa ambivalência, dada a rapidez e o impacto das mudanças sociais que ela trouxe. O conflito também marcou o fim de uma era de samurais, que, embora romantizada, era também uma era de rígidas hierarquias e isolamento. A Guerra Boshin, embora curta em comparação com outros conflitos, teve um impacto duradouro na história do Japão e no destino de sua sociedade, moldando o país que conhecemos hoje. Após a conclusão da Guerra Boshin e a consolidação do poder imperial, o Japão embarcou em um processo de transformações radicais que remodelaram completamente a nação. Esse período, conhecido como Restauração Meiji, foi caracterizado por uma série de reformas políticas, econômicas e sociais que buscaram modernizar o Japão, alinhar o país com as potências ocidentais e evitar o destino de outras nações asiáticas que haviam sido colonizadas pelas potências europeias. Reformas políticas e abolição do sistema feudal. Uma das primeiras e mais significativas reformas foi a abolição do sistema feudal. Em 1871, o governo Meiji decretou a abolição dos domínios feudais, substituindo-os por uma estrutura administrativa centralizada baseada em prefeituras, Os daimyos, que anteriormente governavam esses domínios, foram obrigados a entregar suas terras ao governo, e muitos deles se tornaram burocratas no novo sistema. Essa medida foi crucial para centralizar o poder nas mãos do imperador e criar um Estado unificado. A centralização do poder foi acompanhada pela criação de um exército nacional moderno. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.